galera do MedFit, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje tá legal, hein, Edinho? Hoje é um convidado, gente, de peso, com um currículo top. Ele é médico cardiologista e hemodinamicista. Depois a gente vai traduzir esse palavrão aí pra vocês, tá? E ele trabalha com, não só com o problema com a doença, mas também ele gosta de abordar a causa, né? E por isso que eu acabei o conhecendo. É o Dr. Júlio Domingos. Agora eu vou passar a palavra para ti, para se apresentar. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite aí. É um prazer aí estar falando um pouquinho sobre a cardiologia, né? E a obesidade, que são duas coisas que estão extremamente relacionadas aí. Obrigado pelo convite a todos. É isso aí, doutor. Então, mais uma vez, reforçando o agradecimento, né? A gente sempre gosta de trazer realmente pessoas que agregam valor, né? E conseguem, né, partilhar um pouquinho do conhecimento. Afinal, esse podcast aqui a gente tenta levar tanto para profissionais quanto para o público em geral, né? Então a gente sempre tenta traduzir, né, ou usar palavras que, né, para a galera conseguir entender mesmo e absorver a informação, que é a intenção deste canal. Que é o que interessa mesmo, né? Então vamos começar primeiro a falar sobre doenças cardiológicas, né? Que é o teu mundo, né? Que foi o teu primeiro mundo, na verdade. Foi. Explica pra gente essa questão de... Porque, sabe o que acontece? As pessoas, elas não entendem muito bem esse negócio de ser médico, depois ter que fazer uma residência para ser especialista. Então, conta pra gente a quantidade de tempo que tu teve que estudar depois da faculdade para chegar onde tu chegou. Conta aí. Realmente a medicina é bastante interessante, mas também bastante custosa, leva tempo, né? Foi 6 anos de faculdade, você sabe disso. Depois eu fui para São Paulo, eu fui fazer especialização em cardiologia. Naquela época ainda não precisava fazer clínica médica lá em São Paulo. Então eu entrei na Beneficência Portuguesa de São Paulo, que é um hospital grande, né? Um hospital aí que atendia muito SUS. Não tinha que fazer clínica. Eu não fiz clínica na época. Que coisa boa. Daí entrava direto Eu pra fiz cardiologia direto. Até passei para clínica médica na UFSC aquele ano, mas eu optei para São Paulo. Daí acho que eu fiz a opção certa. Fui fazendo um grande hospital lá, muito grande, atendia 70% SUS, imagina, nossa, e 30% convênio particulares. Então, era um serviço muito grande de cardiologia. Fui para lá, fiz 2 anos de cardiologia. Para quem não sabe, né, cardiologia estuda diretamente as patologias cardíacas, infarto, ciência cardíaca, aneurisma, valvulopatias, né? Então, todo esse mundo aí da cardiologia. E daí depois ainda vou fazer uma subespecialização na cardiologia, que é a hemodinâmica. Para o pessoal entender o que é hemodinâmica. Traduz aí para a galera. É entender cateterismo, né, e angioplastia. É um procedimento, é um catéter que vai pela artéria radial, femoral, vai até o coração. E não chega a entrar no coração, mas ele fica nas coronárias, joga um contraste e a gente vê se tem alguma obstrução nas coronárias. Coronárias, pessoal, é aquelas artérias que irrigam o músculo cardíaco, para ver se tem alguma obstrução. Então esse é o cateterismo. E a angioplastia é quando a gente trata quando tem alguma lesão grave, principalmente lesões acima de 70%, 80%, 90%, a gente trata e bota o stent. Então a angioplastia é um procedimento que se faz até durante o cateterismo, pode ser feito para tratar doenças graves. Então esse foi o meu mundo de cateterismo, angioplastia, hemodinâmica lá em São Paulo. Daí depois eu vim para Criciúma, comecei a trabalhar tanto com cardiologia e quanto com hemodinâmica também. Quando tu fez cardio, tu já queria hemodinâmica ou aconteceu lá durante? Não, já queria sim. Em relação à cardiologia, parece que eu já... Medicina, né? Uhum. Acho que na adolescência ali, acho que a minha mãe e meu pai... Parece que botavam na mente, escutava todo dia, porque eu não sabia nem o que existia outra profissão. Parece que não existia nada. Parece que não existia arquitetura, outra com odonto, era só medicina. Daí foi indo, eu nem fiz nem outra prova, só para medicina na época, e fiz a medicina, depois a cardiologia, e a hemodinâmica, e agora estamos trabalhando aí com isso. E surgiu depois a obesidade, que a gente pode contar também como surgiu tudo isso. Com certeza. Você trabalha com emagrecimento, né? Também. Hoje, o meu público, né, a maioria é cardiologia, pacientes cardiopatas graves, né? A gente vê a gravidade desses pacientes hoje, principalmente nas consequências de um infarto, da doença cardiovascular. E daí, nesse meio termo, surge a obesidade, por quê, né? Você já perguntou.
Ele quebra sempre o meu script, sabe? Esse é o lado bom, né? Ele tá aqui só pra atrapalhar. Direto ao ponto. Mas vai lá, doutor. Não, foi assim, quando a gente está na residência de cardiologia, a gente trata muito doença. Médico, na realidade, só aprende, gente, a tratar doença. A gente sai lá tratando muita coisa. E na cardiologia também, a gente sai de lá tratando hipertensão, tratando toda a parte de ciência cardíaca, infarto, síndrome coronariana aguda, angina, né, para o pessoal sabe aquela dor no peito. Então a gente sai tratando tudo isso. Mas a gente nunca focou a medicina, nunca tratou a prevenção, nunca foi muito nesse lado. E a gente sabe que tratar a obesidade, né, perder gordura corporal, a gente está fazendo um trabalho preventivo. E isso veio na minha profissão não no começo. Nada, eu era só cardiologista, hemodinâmica, paciente grave, etc, etc, etc. Isso surgiu faz uns 3 anos, eu já estou há 12 anos no mercado quase. Há uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a observar que meus pacientes, vamos dizer assim, o meu avatar, né? Qual é o paciente mais comum que me visita, me procura? É o paciente de 35 anos até 55 anos, mais ou menos essa faixa etária. Ele chega lá com sobrepeso, obesidade, ele já chega com pré-hipertensão, ele já chega com intolerância à glicose, pré-diabético, colesterol alto, né? Dislipidemia. Daí combo bonito, assim, aquela coisa linda. Aquela barriguinha e tal, daí ele já chega com as consequências. Daí eu me via só tratando as consequências. E hoje, se tu pegar a maioria dos cardiologistas, eles tratam as consequências. A maioria de nós trata a consequência. Não quer dizer que não é importante. Sim. É muito importante, sim. Só que, além de tratar a consequência, eu tenho que tratar a causa desses pacientes. Né? E a grande maioria desses pacientes, a causa está no sobrepeso e na obesidade. É claro que tem paciente magro e hipertenso? Tem. Porque daí esse paciente tem um perfil genético um pouco pior, tem outros fatores, claro, excesso de consumo de sal, sedentarismo, N fatores que a hipertensão, são causas de hipertensão. Mas uma das causas importantes, além de genética, envelhecimento, sal, estresse, uma das causas é a obesidade. Uma das principais causas, principalmente em jovem, né? Pega um paciente de 40 anos, está hipertenso, a grande maioria está com sobrepeso e obesidade, a grande maioria. Então, eu comecei a observar, não, eu preciso tratar a causa. Daí eu disse, não, eu vou chamar nutricionista para trabalhar comigo lá na clínica. Ah, que legal isso! Daí eu disse, não, eu preciso de pessoas. Isso, né? Inovador isso na medicina. Isso. Na medicina mais tradicional, que é o teu mundo, né? Uma medicina que já é de residência, já é tradicional. Muito legal isso. Bem tradicional. A minha formação praticamente foi só bem tradicional. Na medicina eu lembro que eu só estudava praticamente doença, né? Que me veio na minha mente assim. Depois na cardiologia muito mais. Depois depois no cateterismo, né? Pacientes já lá na ponta, né? Eu já pego o paciente lá na ponta, né? Ou ele está infartando, está tendo morte súbita, ou eu estou pegando ele botando um stent, sabe? Então eu pegava só paciente grave, assim. Daí depois veio essa start, né? De querer, não, eu preciso ajudar a não só dar medicação para esse paciente, a evitar a medicação, ou quem sabe evitar o excesso de medicação, quem sabe reduzir medicação, porque quando tu reduz medicação, o paciente fica muito feliz, né? Uhum. Eles não querem tomar, é muito difícil alguém que, não, eu amo tomar remédio. Não tem, tem gente que gosta, lá mas é raro. Tem. Né? No bolso tem, não, eu amo tomar remédio, mas hoje as pessoas cada vez estão mais informadas, procurando aí o Google e a rede, se informando, daí claro que tem informação assim, ruim, tem. O Instagram aberto é tudo quanto é coisa. Você segue quem você quer, né? Então tem muita gente trabalhando assim, acho até um pouco desleal dentro da medicina, assim, sabe? Trazendo informação, sendo o contra da maioria. Quando é o contra da maioria, porque tem algo errado, né? Então as pessoas têm que ter um pouco cuidado que elas seguem assim na rede social, porque a doença cardiovascular, principalmente, que as pessoas têm que entender que é a doença que mais gera morte no mundo. É 35% das mortes. É bastante. É muita gente. Se você pegar lá, nós temos um site de cardiologia, é o da SOCESP, eu acho, que ele tem lá quantas pessoas morrem por dia no Brasil de doença cardiovascular. Daí, para o pessoal entender o que é doença cardiovascular, né? Ou infarto ou AVC.
que é o famoso derrame, vamos dizer assim, mais termo mais popular. Infarto AVC é perto de 1.900, 1.100 por dia, gente. Por dia no Brasil inteiro. Já pensou 1.000 mortes, perto de 1.000 mortes por dia de doença cardiovascular? Então, a cada segundo ali tá morrendo alguém. Tá morrendo alguém no Brasil inteiro, né? Que é gigantesco, né? Ou ficando extremamente debilitado, né? Ou ficando com e daí fora o restante que ficou com consequência, né? Que o pessoal que vai nos ouvir aqui, a cada 10 infartos que acontece, 3, 4 não chega nem no hospital. É o fulminante. Por quê? Morre em casa. Depois o restante consegue chegar no hospital e alguma porcentagem ainda pode morrer durante a internação hospitalar. Né? Então é uma doença grave, silenciosa. Esse que é o mais difícil, ela é silenciosa, a doença cardiovascular. Isso que dá agonia de tratar nos pacientes, porque eles falam exatamente isso, né? A hipertensão, no caso, né, gente, a famosa pressão alta, né? Mas doutora, eu não sinto nada, sinto nada. Daí só sente quando tá, ou... Né, que eles falam, né, a literatura até não diz, mas eles falam que sentem uma pressão e tal, e vão para o hospital já estourando lá. E daí quando eu explico para eles que eu já gosto de já assustar, né? Porque esses pacientes que eu vejo na visita domiciliar, acamados, por causa de um AVC, veio de algum lugar. Veio de algum lugar, né? E geralmente é de uma doença cardiovascular. Então eles ficam, daí eu já dou um cagaço, eu já adoro fazer isso, tá? Exatamente por quê? Porque se a gente conseguir pegar já lá na base, a gente salva muito mais do que talvez fica um pouco frustrante esse negócio de ter que estar toda a vida ali, né, passando o catéter, tentando salvar alguém. Sabe o que meu amigo falou, Felipe? Tava falando pra ele do Felipe da residência, ele falou que quando ele entra na hemodinâmica, ele falou que ele se sente entrando num bar. Que são os barrigudinhos, os homens, careca, mais velho. Isso aí. Tu falou que chega no bar, é a conversa de bar ali. Realmente, a doença cardiovascular ela é agressiva, silenciosa. As pessoas têm que entender quais são os principais fatores de risco, né? Pra gente comentar aqui, que eu acho que é importante. Para ter um infarto, um AVC, primeiro, né? Hipertensão. Hipertensão é a doença crônica mais comum que a gente tem. Não tem doença crônica mais comum que hipertensão. Explica para eles que é doença crônica. Doença crônica é aquela que, vamos te dizer, que vai te acompanhar por uma vida inteira, assim, né? Então, que praticamente ela não tem cura, ela tem tratamento, né? Pode ter cura em alguns casos, assim, quando pega jovem e tal, que a causa está bem definida da hipertensão, como obesidade, né? Isso que eu ia falar, como por exemplo como obesidade. Então, mas há outras pessoas que têm uma genética muito forte, vão ter essa hipertensão pro resto da vida. Então, quanto mais precoce você tratar, melhor. A hipertensão é uma doença silenciosa, ela não causa sintomas, né? As pessoas não podem esperar sintomas, por exemplo, de dor de cabeça para tratar a hipertensão, porque vai ter consequências. A doença ela tem que tratar mesmo quando você não tem sintomas, porque isso ela vai, vamos dizer, corroendo nossos vasos por dentro, vai lesionando o endotélio, que é a primeira camada da artéria. Então, tratar a hipertensão precocemente é fundamental. Tratar glicemia, no caso diabético, para a pessoa entender o açúcar no sangue, né? Então, tratar diabetes precocemente, tratar os níveis de colesterol quando eles são em excesso. Muita gente hoje lê muito, né, nas mídias sociais, porque as estatinas fazem... Doutor, ela pode causar dor muscular? Gente, pode, mas a probabilidade disso acontecer é muito raro. Né? Tem pessoas que têm dor muscular por uso de estatinas, que são as famosas simvastatina, atorvastatina. E hoje nós temos estatina mais moderna para tratar, e pacientes que principalmente, né, permanece com os níveis de colesterol elevado. Não é aquele paciente que chega no teu consultório, estou com nível de colesterol alto, eu vou tratar já direto. Não. Por isso que quando o médico que orienta, vamos fazer um trabalho de prevenção, quem sabe estamos errando aqui nessa parte na alimentação, vamos ter um acompanhamento com a nutricionista, vamos reavaliar você daqui 5, 6 meses. Se isso permanecer elevado, mesmo com todas essas mudanças de fatores, e permanecer muito elevado, daí sim associar a medicação, avaliar mais detalhadamente esse paciente. Por exemplo, se ele tem uma lesão endotelial, se tem um score de cálcio alto. São coisas um pouco técnicas, né? Mas a gente tem que avaliar esse paciente para seguir o tratamento. E eles são resistentes no tratamento? São. Muita gente é muito resistente. Muito resistente.
a tratar principalmente dislipidemia, né, colesterol, mas quanto mais claro a gente é, explicando detalhes, para que funciona o remédio, as pessoas que vão escutar a gente, tratar estatina, aquelas simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, que são as estatinas mais modernas hoje, a rosuvastatina dá efeito colateral mínimo. Por exemplo, eu tomo diariamente, porque eu tenho colesterol genético, familiar, eu tomo já há 5 anos, e eu sei que vai fazer diferença para mim isso ao longo do meu envelhecimento, lá nos meus 70 anos. Porque tratar o colesterol, as pessoas acham que é tratar o colesterol. Para quem já tem lesão, gente, na artéria lá, já tem, por exemplo, uma tração de carótidas com placa, a gente sabe que as estatinas elas atuam desinflamando essa placa. Porque a aterosclerose, que é aquela formação das placas de gordura, ela não é simplesmente gordura, ela é um processo inflamatório. Eu falo bastante aqui no podcast, né, Dinho, sobre essa questão do processo inflamatório, sobre essa questão da inflamação, né, sobre essa importância de a gente tratar a inflamação para diminuir ainda mais os problemas, né? Tá aí uma das... O tratamento, a gente consegue diminuir a obstrução ali arterial, a diminuição? Então, manter o tratamento regular e tal. E óbvio, né, com os hábitos melhorados, né? Sim, sim. A gente consegue, vamos dizer assim, estabilizar a placa. Tá. Por exemplo, assim, se a pessoa já tem lá um diagnóstico, uma placa na carótida de 30% de obstrução, que é muito comum o exame de carótidas, né? As estatinas, o controle da pressão arterial, não fumar, tudo isso ajuda a estabilizar a placa. A placa, ela é um processo inflamatório dentro. O que é placa? Explica para eles. É aquelas... Para entender aquelas placas de gordura, que a maioria das pessoas conhece sobre isso, né? Placa de gordura, que se forma lá no endotélio do vaso, que é a primeira camada da artéria. O endotélio vai se lesionando. Como que ele se lesiona? Hipertensão, cigarro, má alimentação, sedentarismo. Sedentarismo, gente, viu? Colesterol alto, diabetes, glicemia, a glicose alta na corrente sanguínea. Então, tudo isso vai lesionando o endotélio. Estresse, genética, né? Então, é um mundo de coisas, de fatores de risco que vai lesionando o endotélio. E vai se formando a placa, vai se depositando ali partículas de gordura, vai oxidando o LDL, colesterol, que é o colesterol ruim, para o pessoal entender. Essa oxidação do LDL ali vai puxando células musculares, que vai trazendo todas essas células inflamatórias para dentro dessa placa. Então, um conglomerado de gordura, LDL oxidado e células inflamatórias. Então, as estatinas, elas são anti-inflamatórias de placa. Então, além de baixar o colesterol, elas vão desinflamar essa placa. Eu sei que quando eu desinflamo a placa, eu estabilizo essa placa, eu diminuo o risco de ela se romper. Tá. É como se fosse um machucadinho, quando a gente machuca não fica bem mole, aquele machucadinho mole, depois ele vai criando uma casca, né? As estatinas, elas fazem isso, elas vão tirando aquela gordurinha ali, vão deixando essa casca mais fibrosa, desinflamando essa placa de gordura e ela deixa a membrana dessa placa mais rígida. Olha que interessante. Então, o uso de estatina, gente, ela é muito mais do que abaixar um colesterol. Ela estabiliza placas. Então, principalmente, né, hoje, as evidências em redução até de mortalidade, para diminuir o risco dessa pessoa ter um infarto, um AVC, as estatinas, a grande indicação delas é para quem já teve um evento, né? Prevenção secundária, que a gente chama. A pessoa já teve um infarto, já botou um stent, já operou o coração, ou já teve um AVC, essa pessoa é obrigada a tomar para o resto da vida. Que mania que eles têm de tirar, né? Para o resto da vida. Isso tem muito benefício. E claro, para quem nunca teve nenhum evento, daí o médico tem que ser bastante minucioso em isso, investigar, não, essa pessoa já tem placa nas coronárias, já tem placa na carótida, né? Ela já tem, o colesterol permanece elevado depois de múltiplas mudanças no estilo de vida, já tratei a obesidade, por exemplo, já consegui perder bastante peso. Esse paciente permanece com colesterol elevado, gente, isso tem muito padrão genético envolvido, ele não consegue metabolizar esse colesterol, então tem que ser tratado. Porque não vai fazer diferença em 1 nem 5 anos. A diferença vai fazer daqui 10, 20 anos esse medicamento. As pessoas já acham que é para tomar hoje e fazer benefício daqui a 6 meses, né?
O imediatismo, né? A gente fala muito aqui também sobre como as pessoas elas estão imediatistas. Elas querem pra ontem. Então a gente que trabalha com obesidade, a gente entende bem. Então a gente tem que explicar 20 mil vezes como que funciona, né? Mas já que eu já entrei nesse assunto, né? Que a gente gosta bastante. Como que tu aborda a obesidade no consultório? Primeiro, eu começo a explicar os riscos, né, da obesidade, que a gente falou agora, das doenças cardiovasculares. Porque se a pessoa vem me procurar no consultório, a primeira pergunta é, doutor, eu quero um remedinho, né? Essa é a primeira coisa. As pessoas querem sempre a solução imediata. E fácil. Fácil, rápida. Então, daí eu começo a explicar um pouco, né? A obesidade, primeiro, é uma doença crônica, né? A pessoa tem que entender isso, progressiva e recidivante. O que é isso? A pessoa emagrece, engorda. Emagrece com o efeito sanfona, né? Então, entender primeiro que a obesidade é uma doença crônica. Se a doença é crônica, ela não tem cura. As pessoas têm que entender isso. A obesidade, ela não tem cura, ela tem remissão. Mesmo a pessoa que fez cirurgia bariátrica, por exemplo, ela tem que ficar sempre em vigília. Porque se você pegar vários estudos que fizeram em pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, que emagreceram muito peso, depois de 5 anos, mais de 50% voltou, ganhou peso perdido. Olha que interessante isso. Lá na GastroSlim a gente trabalha com... A gente tem um grupo ali, né? Que trabalha com os bariátricos. Então tem desde o nutricionista, psicólogo, daí eu como médica da obesidade, daí o cirurgião, né? Então a gente faz ali uma equipe exatamente para isso. Né? Para acompanhar a longo prazo. Para acompanhar a longo prazo. Porque se o paciente não entender isso, ele vai recidivar. Então, quando o paciente entende isso, né, de doença crônica, poxa, ele tem doença crônica, é que nem hipertensão. Hipertensão, tirando alguns casos que a gente consegue tirar a medicação 100%, um dos casos é na obesidade, quando a gente trata o emagrecimento, o obeso ele tem que entender que a doença é crônica, que ela precisa de tratamento crônico, que é isso para o resto da vida. Sim. Ele tem que estar em vigília para sempre. Aí sim você vai ter o resultado benéfico do tratamento da obesidade, porque o benefício não é daqui 3 meses. O benefício é 1 ano, 2 anos para diminuir o risco cardiovascular dele. Porque obesidade, claro, a maioria das pessoas te procuram por uma estética, né? Não, doutor, eu quero... Claro que a estética é importante, claro que a gente não pode ser... Né? Eu quero vestir uma calça, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar uma namorada. Eu tenho até uma história, né? O pessoal gosta de história. Eu gosto de história também. Gente, eu tenho um amigo, um conhecido de infância, né? Vamos dizer assim, eu nem trabalhava com obesidade, tá? Ele veio procurar comigo, doutor, eu vim aqui... amigo, né? Porque ele morava lá perto de casa, meus pais, assim, né? Perto dos meus pais. E ele chegou com obesidade mórbida e ele falou assim, Júlio, eu vim aqui porque eu confio em ti, primeiro, faz tempo que eu não tenho esse relacionamento aberto com ninguém, eu tenho uma banda, eu trabalho também com cerveja e tal, só que eu não consigo nem me relacionar com umas meninas, eu tenho vergonha de chegar numa menina. Olha só o nível que a obesidade chega, né? Eu tenho vergonha, ele não conseguia chegar a conversar com uma menina normal, convidar para jantar, alguma coisa assim. Não, ele tinha vergonha. Daí ele chegou para mim, Júlio, me ajuda. Ele chegou para mim na minha frente, me ajuda. Daí eu me espantei assim, meu Deus, eu sou cardiologista, né? Daí eu fiz um pré-operatório nele, eu conversei algumas coisas, eu não trabalhava com obesidade ainda, mas a primeira coisa que eu perguntei para ele foi, tu já fez algum tratamento? Não, eu já tentei dieta, atividade física, tudo isso eu não consigo, tal. Daí eu falei mas assim, bem taxativo na frente dele, não, tu vai fazer cirurgia bariátrica. Eu decidi por ele. Tu vai fazer um pré-operatório, fiz exames cardiológicos, fiz um teste de esteira nele, ecocardiograma, tá preparado, fiz uma carta para o cirurgião bariátrico, tal, mandei. Ele sumiu da minha frente. Não vi mais. Foi interessante que depois de um tempo, acho que foi 1 ano e meio depois, eu estava entrando no Mambituba, na academia até no Mambituba. Na academia no Mambituba eu vejo ele lá no final da academia, que o Mambituba é grande, olha que você entra assim. Entrei e vi lá no final, assim, meu Deus, a hora que eu vi, já anotei, né? Cheguei lá e tava praticamente, assim, magro, assim, quase igual a mim, assim. Metade do homem. Metade, menos da metade dele, eu acho. Daí fui lá, cumprimentei ele sorrindo. A primeira coisa que ele me falou foi,
Júlio, eu tô namorando. Ia falar também. Aquilo dali foi um dos starts também que me fizeram levar a trabalhar com obesidade, sabe? Olha, que legal. Poxa, nossa, mas eu fiquei feliz com aquilo ali, né? Marca, né? Que mudança, sabe? Que mudança. Às vezes eu encontro ele e tá do mesmo jeito e tá seguindo o tratamento. Mantém. Mas para as pessoas entenderem, né, o quanto que mexe no psicológico das pessoas. E a gente não pode deixar isso em segundo plano ou simplesmente dizer que não importa, né? É hipocrisia Importa dizer, muito. importa muito. No caso dele, importava, poxa, uma vida, né, cara? Imagina o relacionamento, a pessoa não conseguir se relacionar. Isso é difícil. Então, tem muito, né? Tem muito, e isso mudou a vida dele. Hoje ele tem namorada, tem... E né, nessa questão, né, como o doutor falou ali, que né, os benefícios são a longo prazo, mas se a gente né, trazer para um âmbito mais imediatista, assim, o espelho, tu já percebe as mudanças mais rápido, né? Essa mudança estética, 3, 4, 5 meses isso. Aí tu já começa a perceber. Mas eles não querem, né? Eles não querem isso aí. Mas já é um fator motivante aí para manter o tratamento pro resto da vida, né? A resposta no espelho, ela é importante, porque ela estimula, mas eu como médico, a gente pensa, claro, mais no benefício cardiovascular, saúde, né? Na saúde. Então a resposta no espelho, ela vem até depois do que a resposta na saúde, sabe? A gente sabe que a cada 3% de peso, a cada 1% de peso perdido, olha só que interessante, a gente diminui 3% o risco de doença cardiovascular. Olha, muito Isso legal. É muito importante. Obrigada, entendeu? A cada 1% só de peso perdido, 1% é bem pouquinho, né? A gente reduz 3% o risco cardiovascular. 1 quilo você vê 100 quilos. Uma pessoa de 100 quilos perdeu 1 quilo e já diminuiu 3%. Olha que legal, isso é muito legal, gente. Então as pessoas não conseguem entender isso. O benefício cardiovascular é importante, porque a obesidade ela tem mais de 200 doenças crônicas, né, relacionadas à obesidade. Né, desde doenças cardiovasculares, desde doenças ortopédicas, desde câncer, né? A gente sabe que a gente tem mais aí de 10 tipos de câncer relacionado à obesidade, porque nada mais é uma doença inflamatória, né? Voltando na inflamação, a célula de gordura, ela libera substâncias inflamatórias, né? Diversas substâncias inflamatórias, que isso vai acontecendo o quê? Resistência à insulina, todo esse processo inflamatório, resistência à insulina, o pré-diabetes, hipertensão, né? E como eu falei, como é que a placa de gordura se forma? Com um processo inflamatório. E o que a célula de gordura libera? Substâncias inflamatórias. Então a célula de gordura, produzindo substâncias inflamatórias, ela está colaborando para a formação das placas de gordura, porque aquelas placas de gordura elas são inflamatórias. Não, e a importância de a gente, né, as pessoas acordarem o quanto antes, né, porque com o ganho de peso vai multiplicando célula de gordura e depois a gente emagrece, a célula continua ali. Então esse processo sanfona fica muito mais evidente, né? Emagrece, engorda, emagrece. É frustrante para eles. A célulazinha tá ali, né? De gordura. Então... Mas continuando essa questão da tua abordagem, né? Eles hoje te procuram, a maioria é para emagrecimento ou não? Ou é também com... Não, hoje em dia, como eu sou cardiologista já há bastante tempo, a maioria dos meus pacientes são cardiológicos graves. Dentro desses cardiológicos graves, eles não sabem que eu trabalho com obesidade, mas eles já são sobrepeso, com obesidade, então eu já tento ter essa abordagem do tratamento da obesidade com eles, já sendo cardiopata, já tendo insuficiência cardíaca, já tendo hipertensão, então daí eu faço uma abordagem desde a nutricionista, que vai atender esse paciente cardiopata, aonde que ajuda muito no meu tratamento. Imagina, né? Nossa. Então eu tenho pacientes com obesidade. Mas ela faz parte da tua equipe, faz parte então, da equipe. Quem vai em ti já tá. Tem duas nutricionistas. Tem duas nutricionistas lá com a gente. Então elas ajudam nesse processo de tratamento, tanto da obesidade, que vem paciente só procurar obesidade. Não, doutor, vim aqui para emagrecer. Daí a gente explica tudo sobre a doença, sobre como eu sempre falei, né, da doença crônica, recidivante. Então, entender que a doença crônica é entender que o quê? Não adianta fazer dieta restritiva. Toda dieta emagrece, né? Isso depois que a gente estuda isso, toda dieta emagrece. Agora, quando a gente faz uma dieta restritiva, tu sabe mais que eu, a gente sabe que quando a gente emagrece, fazendo dieta restritiva, a gente emagrece, perde gordura e perde massa muscular. Isso dura 3 meses, porque tu não consegue manter, o teu cérebro começa,
estou emagrecendo demais, né? O cérebro começa a pensar, né? Então, isso depois vai aumentando o que? A fome. Aumenta muito a fome, porque a resposta é querer manter a caloria que você tinha antes. Então, o cérebro vai aumentando a fome. Chega uma hora que você não consegue aguentar, o cérebro vence e você volta a comer normalmente que você comia antes. Daí você começa a ganhar peso novamente. E muita gente ganha até mais peso do que estava, por quê? Porque a massa muscular que ele perdeu, ele não consegue repor, porque ele não está fazendo atividade física, né? É tão difícil. Aí deu espaço para mais gordura, né? Deu espaço para mais gordura, então ele ganha às vezes mais peso. Por isso que dieta restritiva... E tu reza a missa no teu consultório também em relação a isso? Eu falo um pouco. Eu rezo a missa também, eu rezo a missa. Um pouco sobre isso, sabe? Eu falo que eu vou ajudar, claro, na parte medicamentosa, mas eu começo orientando, né? Daí depois, claro, eu não entendo especificamente dos alimentos, né? Daí eu tenho a nutricionista que vai abordar, a Larissa trabalha muito com isso, Larissa Zanetti, então, e a Fran também, que é outra nutricionista nossa da clínica, que vão me explicar sobre a parte nutricional, né? Da parte nutricional, depois eu venho com orientações, a gente orienta, tenta achar algum momento, botar na mente dessa pessoa que ela precisa de exercício físico regular e constância. E depois eu entro com alguma medicação, né? Alguma medicação de acordo com cada perfil de paciente, né? A gente avalia todo o perfil metabólico desse paciente, desde os exames laboratoriais todos, hemograma, tireoide, insulina, hemoglobina glicada, glicose, perfil de colesterol. A gente faz também o check-up cardiológico desse paciente, porque daí tem algumas medicações ali dentro do tratamento da obesidade que a gente evita em paciente hipertenso descontrolado. Bupropiona, por exemplo, né? Sibutramina, né? Ainda tem muito... Então, é um leque muito grande que a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. Hoje tem cada vez medicações novas, né? Mais atuais. Só que tem paciente que não tem condição de comprar. Exatamente. Então, o jogo de cintura e poder associar esses medicamentos mais antigos, eu gosto até de usar, sabe? A Sibu? Eu uso. Eu gosto bastante em homens, sabia? Mulheres eu já acho mais difícil porque tem depressão, ansiedade, às vezes misturado, daí eu tenho que usar um psicotrópico, daí eu não consigo usar a sibutramina. Mas em homens tem bastante facilidade, bastante resultado também. A gente tem um cara que... Outra história legal, ele chegou... Do nada a gente começou a divulgar, eu e a Larissa, principalmente, sobre essa parte da obesidade, né? Chegou um cara de 200 quilos na nossa frente. Assim, uau! Agora é o ponto. Agora é o auge, agora é o ponto. Aqui é o desafio, 200 quilos. E até hoje ele tem dificuldade com esse negócio de atividade física, sabe? E eu sempre bato tecla nele. Cara, eu estou estudando bastante sobre isso, até umas pós-graduação que a Larissa faz, eu passo a pós dela, tudo, de obesidade, sabe? Eu tô fazendo uma pós agora, de exercício, nutrição e fisiologia do exercício, alguma coisa assim. Metabolismo, bem legal. É uma pós dela, daí e a mulher está taxativa, assim, ó, não existe tratamento da obesidade sem exercício, ela é taxativa, sem exercício físico. Porque não é uma questão de perda de peso, é uma questão de mudança da composição corporal. Isso a longo prazo que tem mais benefício. Porque emagrecer em 3 meses, faz qualquer dieta, para de comer que você vai emagrecer. Agora tu não consegue manter isso. E o bacana de você emagrecer a longo prazo para benefício cardiovascular é o benefício daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Tem vários trabalhos que mostram que a cada 1 quilo de peso perdido que você perde, você tem que ficar em vigília 1 ano para ver se você não tem o reganho desse peso. Então imagina, se você perde 10 quilos, você tem que ter 10 anos de vigília. Sim. Na sociedade a gente fala bastante isso, que são 5 anos para o teu set point entender que o teu peso é aquele peso. Isso Por aí. isso que existe essas ondas grandes, né? E doutor, sobre essa questão dos medicamentos caros, né? Isso é um impasse pra gente, porque ao mesmo tempo que eles gostariam de utilizar, né, uma semaglutida da vida, né, é caro, né? E eles não conseguem manter daí por muito tempo. Então, como é que tu lida a respeito disso? Eu começo assim, primeiro eu falo que a medicação não é o sucesso de tudo. Ela vem para nos ajudar, para agregar o tratamento. 80% aproximadamente do tratamento da obesidade, ela é mudança do padrão alimentar, né? A gente sabe que eu não gosto nem de falar sobre dieta, né? Porque parece que tu fala dieta tem um início, um meio e um fim, né? Parece que semana que vem vai acabar a minha dieta.
né? Agora, quando tu fala de mudança do padrão alimentar, não, é pro resto da sua vida. Tu não tá fazendo uma dieta, não, eu quero emagrecer 10 quilos. Não, fazer uma dieta e emagrecer 10 quilos. Parece que tu vai começar a dieta e daqui a um ano você acaba, né? Não, para você ter sucesso a longo prazo... Mas quando tu fala assim, mudança do padrão alimentar, tu não acha que eles ficam assim, vou ter que mudar pro resto da vida, vou fugir? Eu acho que tem esse pensamento, mas eu tenho que explicar um pouquinho, olha... Para você emagrecer a longo prazo, você ter benefício a longo prazo, você tem que ter essa dieta a longo prazo. Você pode até explicar desse jeito, porque isso vai ter benefício no teu sistema cardiovascular, diminuindo o risco de você ter um infarto, o risco de você ter um acidente vascular cerebral. São doenças graves, a gente começa a dar exemplo e tal e tal. Então, entender isso a longo prazo não quer dizer que você não vai ter os escapes. Né? Tem acha assim, não, eu só vou comer salada e alface e salada pro resto da vida. Né? Não é bem assim, né? Você vai ter o seu momento de lazer, só que você vai estar consciente daquilo. Né? Você não vai fazer aquilo porque, ai meu Deus, hoje eu comi um sorvete. Daí fica desesperado. Não, mas, poxa, se você está dentro do processo, na maioria dos dias da semana, que você já perdeu tantos quilos, que tu está acompanhando com essa nutricionista, que você já está tendo resultado, que você vai ter um escape ali ou outro, você tem que entender que é um momento, não tem problema, no outro dia você segue o tratamento. Tem gente que, não, hoje eu errei, então agora não consigo fazer isso, eu não vou conseguir emagrecer e já se desespera. Larga tudo e nunca mais aparece. Não é bem assim, você vai ter momentos de escape. E o mais importante é você repensar no outro dia, você voltar e seguir o tratamento. Na verdade é inverter os fatores, né? A tua ponto fora da curva são os dias esporádicos, né? De alimentação ruim e o teu dia a dia ser saudável, né? E não ao contrário, porque às vezes as pessoas essa semana eu vou começar uma dietinha. Aí faz 2 dias legal e 4, né, sai fora. Então, sabe o que acontece com a gente, que é profissional de educação física? O paciente, o aluno, né? Que ele tá lá treinando com a gente todo dia, forte, mas ele não muda o padrão alimentar, ele emagrece e ele se frustra. Então a gente tem que ficar trabalhando nele isso, mas o exercício físico, ele é fundamental para algumas coisas. Para perda de peso, meu querido, tens que mudar o padrão alimentar. Vai trazer os e às vezes eles se revoltam. Então eu vou largar o exercício. Não, peraí, vem cá. Tua vida já não mudou? Já não mudou o teu sono? Não melhorou a massa muscular? E a tua calça que não entrava já não começou a entrar? Então, só que é um trabalho pra gente, como profissional de educação física, muito difícil. Se ele não escuta de um médico, parece que a gente tá mentindo, não é verdade? Eu percebo muito isso. A mesma coisa que eu falava como profissional de educação física, eu falo hoje, mudou. Mudou o valor. Quando começa a fazer atividade física, mesmo que não perca tanto peso, a gente sabe que precisa de quase 2 maratonas para a gente perder 1 quilo, se a gente fosse calcular, né? Em gasto calórico, né? Em gasto calórico. Então, não é fazendo megas maratonas que você vai emagrecer, vai ser um conjunto de fatores que vai levar você a emagrecer a longo prazo. E a atividade física, a gente nota no início que as pessoas vão perdendo um pouco de medidas, às vezes não perde tanto peso, mas a gente consegue reduzir a gordura abdominal, né? Aquela gordura visceral. Para quem não entende, a gente tem a gordura subcutânea, né, que é essa da lipoaspiração, e a gordura visceral. E falando em prevenção cardiológica, né, a gente sabe que a gordura visceral que é a gordura mais perigosa, que é a gordura pró-inflamatória, é aquela gordura que fica ao redor do fígado, ao redor do intestino. Essa gordura, quanto mais a gente perde, a gente tem mais benefício cardiovascular e a gente vê isso em vários exames, né? Na bioimpedância, na nutricionista, a gente consegue ver melhor essa gordura, a pessoa vai melhorando as medidas, vai ganhando massa muscular, isso, né, tu deve comentar com teus pacientes. Ganho de massa muscular é aumentar a taxa metabólica basal. Sim. Né? Para quem não entende, a taxa metabólica basal é quanto que a gente gasta de energia quando está lá em repouso, vamos dizer que fica 24 horas deitado, só para ficar vivo. Para levantar. Isso representa quase 70%, né? Se eu não me engano, quase 70%. Então, e o que a gente aumenta a taxa metabólica basal? É músculo, é massa muscular. Então, ganhar massa muscular a longo prazo é o melhor investimento que a gente tem para evitar o reganho de peso.
Sem contar que o exercício ele faz o famoso brownie, né? Gente, brownie não é o brownie que você come, Chocolate tá? dele. O gordo vai pensar nisso, né? Não, brownie é o amarronamento da gordura amarela. Então, o exercício físico acaba facilitando isso e aumentando a termogênese, que aumenta gasto calórico. Então, tudo de bom, né? Tudo que o obeso precisa, né? Tudo que a pessoa que quer emagrecer precisa. Ô, doutor, na verdade, mudando de assunto, não. Continuando no mesmo assunto. Tu adora mudar de assunto, mas né? ramificando. Nada na cabeça. Ramificando. Exercício físico relacionado... Não, exercício físico relacionado ao coração. Né? O que na verdade, uma pergunta que as pessoas... Já recebi várias vezes essa pergunta. As arritmias e o exercício físico. Posso treinar, tenho arritmia, né? A gente sabe que tem alguns motivos, né, para se ter arritmia, mas de maneira geral, qual a indicação? De maneira geral, pessoal, deve. Tá. Assim, claro, a gente vai falar especificamente aqui. Qual a arritmia cardíaca mais comum? Que a gente nem considera arritmia, vamos dizer as extrasístoles. Tá. Extrasístole ventricular, extrasístole supraventricular. Traduz para eles. São batimentos cardíacos ectópicos, que a gente começa a bater tum, tum, faz tum. Depois bate e volta, bate normal. Sai do ritmo, né? Sai do ritmo. Isso avaliando um coração estruturalmente normal, faz um ecocardiograma, esse coração é normal, o paciente faz um teste de esteira, onde que essas extrasístoles vão desaparecendo com esforço, não contraindica nada, deve fazer atividade física. Depois pegando um paciente idoso, que é muito comum, der a fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca, o coração bate todo descompassado, toda hora. E não é mais o ritmo normal do coração, ele bate tum-tá, tum-tum-tá, é um bate totalmente irregular. Se esse batimento estiver controlado, a frequência cardíaca controlada, também não contraindica fazer atividade física. Pressão controlada, batimento cardíaco controlado, nesses pacientes mais idosos, a gente deve fazer atividade física. Eu tenho pacientes meus que fazem... eu não sei, eu acho que eu sou o cardiologista que mais estimula fazer atividade física no planeta, eu acho. Eu boto meus idosos de 80 anos, cara, para treinar. Boto lá na trenária, eu gosto muito lá, ali eles investem bastante em idoso, ali atrás do bistecão lá. Né? Eu falo para eles lá, meus idosos lá, eles amam, daí fazem fisioterapia, reabilitação. Porque eu recebo gente com 70 anos, não consegue nem caminhar direito, porque não faz nada, cara. Daí eu olho, o coração é normal. Então, por que é isso? É falta de estímulo. Sim. À medida que a gente vai envelhecendo, o que mais influencia em longevidade e qualidade de vida é cérebro bom, claro, né? Se cuidou durante a vida, não teve um AVC, não tem Alzheimer, etc. Um cérebro bom, um coração bom. O próximo passo para você ter um envelhecimento de qualidade lá aos 80 anos é músculo, condicionamento físico e músculo. Por quê? O que faz diferença lá na frente? Além de cérebro e coração bom, é independência. É não depender dos outros. Para quê? Para coisas que a gente hoje não considera importante, mas 80 anos vai. É levantar da cama sozinho, é poder caminhar, é poder escovar os dentes, é tomar banho sozinho. Quem sabe dirigir, ir para a praia, viajar. E o que faz isso, cara? Tu sabe mais que eu. É resistência e músculo, porque é ele que faz tu levantar da cama, autonomia. Força no quadril, autonomia, joelho estável, quadril estável. Então, tem vários perfis de pacientes de 80 anos, eu falo, né? Tem pacientes de 80 anos que viaja de avião, viaja de carro, e tem paciente de 80 anos que não consegue nem sair da cama, né? Sim. Doutor, continuando na mesma linha de pensamento, que isso aqui vai dar um corte aqui. Qual existe um estímulo ou um exercício que traz mais benefício para o coração? Algum tipo de treino específico assim? Não, esse aqui para o coração é o melhor que tem. Então, falando em obesidade, primeiro é o treino que você mais se adapte, eu acho. Consegue fazer. É o treino, porque existem vários níveis de obesidade, né? Aquele paciente muito obeso, não, tu vai fazer HIIT. Impossível, né, cara? Eu falo a mesmíssima coisa. Não, vai fazer HIIT, não tem como. Sim. Não tem como. Como é que o cara obeso quando não consegue nem caminhar direito? Né? Ele nem gosta de fazer exercício e botar ele no HIIT. Primeiro ele tem que ser um exercício que ele mais se adapte, avaliar o dia a dia dele. Não, o que você tem em casa? Tem algum aparelho em casa? Tem uma bicicleta ergométrica? Né? Às vezes eu acho que o obeso, aquele muito obeso, ele vai se adaptar a uma bicicleta ergométrica. Por quê? Sim. Ele não tem impacto sobre o joelho, ele consegue pedalar. Eu tenho idosos de 80 anos que eu estimulo a comprar bicicleta ergométrica.
sabe? Para ter em casa. Mudou a vida, porque ele começa a pedalar, sabe? Bota ali um Netflix na televisão. Eu gosto daquelas horizontais que é sentadinha, assim, ó, que eles ficam super confortáveis. Eles mandam até foto para mim, impressionante. Doses ali pedalando. Então, a primeira é o que mais você adapte. Depois se adaptou, daí você vai evoluir à medida que você vai ganhando condicionamento. Vamos pegar um paciente mais jovem, então, 40 anos, está com obesidade. Pô, esse paciente, se ele já consegue fazer uma corrida, tudo bem. Em relação ao benefício cardiovascular, a gente sabe que os estudos mostram o quê? Que a atividade física moderada, de 4 a 5 vezes na semana, de maneira constante. Eu acho que o mais importante para as pessoas escutarem aqui, tanto no prevenção cardiovascular, tratamento da obesidade, a palavra que eu mais gosto é rotina, constância. Porque não adianta você fazer 30 dias. É pro resto da vida. É isso que as pessoas não conseguem entender. Quando a pessoa entender que é para sempre, esse benefício vai ser fantástico, vai ter resultado, vai ganhar massa muscular, vai ter constância. Então, o benefício cardiovascular é a associação, claro, de uma aeróbico, né? O aeróbico de intensidade moderada, de em torno de 150 minutos por semana de aeróbico, e isso vai ter benefício em vasodilatação, prevenção da hipertensão arterial, ajuda no controle da glicose, do colesterol. Então isso ajuda na prevenção cardiovascular. E hoje a gente sabe que diversos trabalhos que mostram, né, que ganhando massa muscular, que é a sua área, pessoas com mais de 65 anos que fizeram exercício de força, né, exercício de resistência, ganharam massa muscular, e isso trouxe longevidade para esses pacientes e aumentou a expectativa de vida. Então eu acho que hoje que a junção do exercício aeróbico, né, gente, que é a bicicleta, a esteira, a natação, dançar, qualquer coisa, junto com a exercício de resistência, que é a musculação, hoje eu considero a associação mais completa para essa longevidade, porque não adianta ter resistência e ter um músculo ruim também, né? Eu acho que até o próprio ganho de massa muscular ajuda também na circulação em si, né? Claro. A musculatura, gênese, né? É o único. Falando em osteoporose, você puxa cálcio por osso, porque você tem mais massa muscular, você tem mais irrigação, você irriga mais esse osso. Então, o benefício cardiovascular, tanto com o exercício aeróbico quanto a musculação. E falando na obesidade, primeiro ver o que ele mais se adapta, depois você vai aumentando a intensidade à medida que ele vai ganhando condicionamento mesmo, né? E eles perguntam muito no consultório para ti sobre qual exercício que eu faço, o que eu posso fazer, e tu ajuda ele, estimula ele, como é que funciona? Primeiro eu tento fazer um trabalho assim, como é que está o dia a dia dele, sabe? Eu pergunto onde é que ele mora, o que tem perto da casa dele, se ele tem algum aparelho em casa, né? Porque tem gente, às vezes tem uma bicicleta em casa, gente, tem ouro dentro de casa. Sim. Eu tenho um paciente que tem um elíptico, eu estava convencendo ele a ir pro elíptico, olha só. A gente pode começar por aí. Daí, depois ele vai evoluindo. Não, tem uma academia perto de casa, eu oriento. Olha, eu falo muito em agenda, em rotina, em disciplina, você tem que ter um horário. Você criar essa rotina, às 7 horas da manhã, a tua academia é como se fosse uma reunião muito importante do seu dia, né? Aquilo dali pode cair o mundo, mas tu vai ter essa reunião ali que é o quê? Inatividade física. Ouviu minha paciente? Então, ter essa rotina, cara, é fundamental. Porque eu falo, né? Não existe força de vontade. Não, porque o doutor não tem força de vontade para ir na academia. Essa força de vontade não entra. Daí eu falo assim, gente, a força de vontade não está no início, ela está no fim, no meio e no fim. Porque ninguém vai tirar do sofá, vai te levar para a academia. Ninguém vai conseguir fazer isso. Vai lá, levanta, põe o tênis, vai para a academia. Esses atos repetitivos, né, que vai de ter essa rotina, vai repetição. A repetição dá esse hábito, né? Quando você gera o hábito, tendo essa repetição, você vai tendo resultados pequenos e satisfatórios ao longo do tempo. Isso daí que vai te trazer a força de vontade. Alimenta o processo. Ali que vai estar alimentando o teu processo. Você vai chegar a sucessos pequenos. Esses sucessos pequenos vai te trazer felicidade. E quando você atinge a felicidade é que você vai assim, uau, agora eu vou fazer isso para sempre. Você já leu aquele livro O Poder do Hábito?
Não, mas tenho vontade de ler. É bem rapidinho de ler. E ele fala, né, exatamente sobre essa questão. E dentro desse livro, ele fala uma das coisas que eu mais gosto. Eu sempre falava na minha palestra lá de saúde urbana. O exercício físico, ele é um hábito angular muito importante. Então, quando a gente consegue colocar o exercício físico na nossa rotina, a rotina vai mudando pra gente moldar o exercício, conseguir colocar. Então, eu vou ter que acordar um pouco mais cedo pra poder fazer exercício. Isso. Daí eu vou ter que conseguir me alimentar um pouco melhor pra poder aguentar. Então, ele explica essa questão também dessa força de vontade, que é como se fosse um músculo, que a gente tem que ter um horário específico. É muito legal, tá? Tu lê rapidinho, tá, doutora? É rapidinho, ele é muito bom. Acho que a minha esposa estava lendo sobre desse livro. Até porque, olha, fazem acho que uns 12 anos, né? Que eu trabalho com pessoas que querem emagrecer e vice-versa. E também com pessoas que fazem o exercício por fazer, questões de prevenção, aquela coisa toda, né? Qualidade de vida. Cara, eu não acho que não enche uma mão de pessoas, não. Eu faço isso aqui porque eu amo, eu gosto, eu levo. Não, a pessoa faz pela disciplina. Eu tenho que treinar, vou treinar, vou fazer o que eu tenho, né? Que tem que ser feito. E geralmente eles falam isso depois do treino, quando gosta, né? Hoje foi um treinão. Mas vai com cara de sair bunda. De casa, é disciplina. Não eu acho que eles ficam esperando um milagre acontecer, né? A espera de um milagre, eu sempre falo, esquece isso, não acontece. Júlia, pra ti é fácil, pra mim é fácil. Não, é bem mais difícil. A disciplina, eu acho que a palavra rotina, eu gosto mais da rotina, a palavra simples, assim, a rotina eu acho que é a maior chave de sucesso para vários pontos da nossa vida, né? A rotina é uma chave de sucesso para o tratamento da obesidade. A rotina eu acho que é a chave de sucesso para a gente ter hábitos alimentares saudáveis, para a gente praticar atividade física. Então, quando você tem ali, e dentro da rotina a gente tem vários, vamos dizer assim, como é que eu adquiro rotina, né? Uma das coisas é ter um objetivo bem claro, né? Então, o que eu quero para a minha vida? Né? O que eu quero? Não, eu quero ter tantos quilos, eu quero trabalhar com isso. Então, tendo um objetivo bem claro, você começa a tratar pequenas metas e dentro disso, que ajuda nesse processo de rotina também é a agenda. Uma agenda eletrônica, uma agenda de papel mesmo, onde colocando lá, eu falo isso para meus pacientes, tá? O que tu faz na segunda-feira? O que tu faz na terça? Na quarta? No sábado? No domingo? O que tu faz na tua semana? Organizar a vida desses pacientes. E a organização, ela faz parte do tratamento da obesidade. Eles até se assustam, né? Quando a gente organiza isso, né? Costuma falar, né, cara? Se tu não conseguir arrumar 150 minutos da tua semana, 30 minutos por dia, sei lá, 3 sessões de 1 hora, tu pode começar a vida de novo, né? Pode começar. Tem algo errado, né? Tem algo errado. Pode voltar lá e começar tudo de novo. Doutor, uma pergunta. Tem algum queridinho de tratamento, assim, que tu gosta? Algum medicamento específico ou não? Ou tudo depende também do paciente? Tudo depende. Essa avaliação tem que ser muito individualizada, né? Eu vejo algumas... A gente está cada vez mais estudando, querendo aprender mais. Hoje a gente tem medicações off-label, que a gente chama que não está na bula, tá, gente? Off-label que não está na bula. Dentro dessas medicações, eu vou citar aqui para o pessoal saber um pouquinho, tem a bupropiona, a associação bupropiona-naltrexona, que é uma medicação que já tem um tempo nos Estados Unidos, que é o Contrave, né, que agora lançou no Brasil. Já chegou no Brasil? Sim, já teve na farmácia. Ele foi lançado agora recentemente. São medicações off-label, assim, né, porque a bupropiona é um antidepressivo mais comum que a gente usa aí para ajudar no tratamento da obesidade, porque ele diminui a fome, diminui aquela ansiedade pela comida. Então, a bupropiona com naltrexona, o naltrexona é para potencializar o efeito da bupropiona, né? Tu manipula os dois juntos ou tu faz naltrexona sozinho? Não, eu manipulo. Eu também faço os dois, depende. Eu gosto de manipular, depende do paciente, porque hoje o Contrave veio, que é a associação dos dois, que é a facilidade. Só que eu fui ver, cara, R$600 a caixinha, 500 e pouco. Mentira! Ele veio caro, eu achei que ele veio caro. Então eu gosto, eu manipulo, dose baixa de naltrexona, eu gosto de manipular porque eu uso dose baixa. Também, começa sempre com dose baixa. Se tu baixa. vê o Contrave, se eu não me engano, ele é 100 mg de bupropiona. 90 e... 90 e pouco, né? 90 e 8 de naltrexona, bem uma coisa altinho, assim. Daí eu uso assim, 100 e 10, 120 e 12. Então, daí tem esses pacientes também, daí tem o topiramato, né, para o pessoal entender que é um anticonvulsivante, né, a gente usa para alguns pacientes, para aqueles pacientes às vezes comem muito doce, ele ajuda também alguns perfis de pacientes. Também tem metformina, né, ele tem pouco resultado, mas a metformina é para quem já tem uma insulina alta.
Então, o antidepressivo mais comum que a gente usa é a bupropiona. Tem a sibutramina, né? A sibutramina, ele diminui bastante a fome, ele é muito usado para paciente beliscador, que belisca muito. Tem que ter bastante cuidado, usar mais em paciente jovem. Gente, nunca comprem sem prescrição médica. Pelo amor de Deus. Vamos ressaltar, principalmente. Eles dão um jeito de achar. Galera, acho que traz... É muito perigoso. Na verdade, ela foi tirada do mercado há uns anos atrás exatamente por isso. Né? Aqui no Brasil ela já foi proibida. Irrestrito, né? E por isso que até hoje tem pessoas que têm, né, no nosso mundo médico, tem uma resistência pela Cibu e eu gosto dela. Que, né, o dito remédio para emagrecer, eu acho que é o mais famoso, ele né? era muito famoso, né? O anorexia que a gente tem, né? Não é que ele faz mal. Tem alguns pacientes que ele aumenta a pressão arterial um pouco. Então, um paciente que já infartou, por exemplo, ou já teve um AVC, claro que a gente não vai usar ele. Sim. Agora, pacientes jovens, que tem uma pressão arterial bem controlada, esse paciente de 200 quilos, por exemplo, ele está com 160 agora. Olha, que legal! Ele está com 160, ele mudou a vida. Antes ele suava para trabalhar, e ele não... Claro, ele foi só foi na mudança do padrão alimentar, na dieta dele e tal, com a nutricionista. Perdeu 20%. Ele está usando sibutramina, ele já está com 160 quilos, ele mudou muito. E ele foi um paciente que não tinha condição. Disse, não, ele tinha hipertensão também, tá? A gente controlou bem a hipertensão, deixamos esse cara bem tratado e começamos a sibutramina. Ele não piorou a hipertensão dele. Então, quando esse paciente é avaliado, gente, de perto, o médico sabe o que está fazendo, é um medicamento seguro. Então, dá para usar. Ele é hipertenso, só que eu estou usando nele, mas eu estou controlando bem a hipertensão dele com medicação. Né? Uhum. Então, esse paciente conseguiu usar a sibutramina tranquilo, sem efeito colateral nenhum. E com acompanhamento, a manipulação, a qualquer momento manipula, diminui aqui, aumenta ali. Ele visita lá a gente e vai acompanhando. Então, vai de paciente. Deu os medicamentos mais novos, né? Depois, a gente já falou da sibutramina e tal. E hoje a gente tem a liraglutida, né? Que daí é o Victoza, o Saxenda. Também usa alguns pacientes, daí uso diário, né? Ele tem que ser uso diário. Depois vem o uso semanal, da semaglutida, que daí é o Ozempic, o mais famoso, todo mundo fala. Eu acho que está muito... É um medicamento importante. Ele tem perda de peso em torno de 12% a 14%, dependendo de cada paciente. Né? A liraglutida em torno de perda de peso de 8%. Eu acho que é um medicamento que vem para ajudar, só que está muito banalizado. Que pena, né? Está muito banalizado. Eu acho que na farmácia tem um certo trabalho em relação a voltar a ser só com receita médica, né, carbonada. Eu acho que seria uma coisa boa. Primeiro, ele foi lançado para tratamento da diabetes tipo 2, né? A medicação, ele atua tanto no periférico, né, tanto no estômago, diminuindo a peristalse e causando saciedade. Então, ele tem alguns efeitos colaterais, pode dar um pouco de náusea. Então, por isso que sempre com prescrição e receita médica, orientação, né, ele pode ajudar muita gente, se beneficia do resultado. Tem uma média de perda de peso da semaglutida, né, gente, que é o Ozempic, que se usa semanal, uma média de perda de peso de 12% a 14%. Porque daí, como eles ficam muito enjoados, porque daí quando eles não estão em acompanhamento, eles acabam usando doses não condizentes com a que eles precisam, e daí eles já chegam no consultório, eu usei e não gostei, usei e não deu certo pra mim. Como que não deu certo? Quem prescreveu, meu vizinho? Não, mas é sem querer que as pessoas às vezes fazem isso, sabe por quê? E eu vou te dizer um dos motivos. Porque, infelizmente, no nosso meio médico, o tratamento de obesidade é tipo, não tem que tratar, tu tem que fazer dieta e exercício, fecha a boca e deu. E não é assim. Poxa, nós somos médicos, nós sabemos que é uma doença crônica. Então a gente tem que tratar com seriedade. Então tem muitos pacientes que chegam pra mim e falam, sabe por que eu demorei pra procurar um médico? Porque eu já fui em não sei quantos médicos que mandou fechar a boca. E não tô conseguindo, doutora. Então fica uma coisa meio, essa resistência do próprio paciente, daí eles tentam sozinhos o que eles acham na internet, o que eles acham que eles veem por aí. É que a maioria dos médicos, eu já notei isso, tem muito preconceito em relação a isso. Eu acho que é porque não tem informação, né? Eu acho que o preconceito vem quando a gente tem pouca informação. E a gente sabe o benefício que esses pacientes geram. Tem paciente, por exemplo, que tomava 3 antihipertensivos. E o mais legal é isso. Se tomar 3 antihipertensivos, remédio para pressão alta, tá, gente? Hoje ele toma 1. Olha que legal.
Sem contar e outros ganhos que ele teve, né? Outros ganhos, né? Porque eles notam só a estética, né? A gente nota o quanto que a gente consegue tirar de remédio, consegue a gente reduzir a insulina, quem sabe, eu já uso insulina. Se você tem obesidade e usa insulina, se você perdendo peso, fazendo um acompanhamento real mesmo, bem legal com uma nutricionista, um médico especialista, você vai reduzir até a dosagem da insulina. Então, sempre pensar a longo prazo, sempre na medicina a longo prazo, que você vai ter sucesso aí no tratamento. As medicações vêm para ajudar. Hoje tem medicação moderna vindo aí. O Mounjaro, né? O Mounjaro, a tirzepatide, ele tem... Vai vir, tá nos Estados Unidos já, né? 5, 10 e 15, aplicação semanal também. Tem perda de peso, os resultados em torno de 22%, 20%. Eles mostraram isso tudo lá pra gente, é incrível, né? Tomara que não seja banalizado também. É isso mesmo, com prescrição, ele é também uma medicação, gente, o Mounjaro é o tirzepatide, é uma medicação que daí é duplo agonista hormonal, né? É um agonista GLP-1, um agonista GIP. Também são bloqueios hormonais no estômago, né, para as pessoas entenderem um pouquinho. Teve perda de peso de 20%, praticamente aí comparado à cirurgia bariátrica. Eu acho que aí vem essa medicação, depois vem cangricema, que é uma associação de semaglutida, né? Semaglutida com cagrilentide, também é bloqueador. Esse eu não conheço, esse a gente não falou. Também ainda está em estudo ainda. Que legal, esse eu não sabia. Ainda não está liberado. O tirzepatide não, né? A Mounjaro já tem nos Estados Unidos. Já tem no segundo semestre, acho que está aqui, né? Ele tem uma grande perda de peso, quase o dobro do Ozempic, imagina. Sim. Quase o dobro do Ozempic. Pensa, que loucura isso, que coisa legal. Achei muito legal. Vai ajudar demais, né? Porque entender que não é só fechar a boca, gente. Não é só fechar. Se fosse assim, seria fácil. Todo mundo, né? É fácil. Não tem quem está acima do peso porque quer, né? A mesma coisa falar para um paciente hipertenso, para de comer sal, para de... Não é assim, a gente sabe que também não é assim. Nós, como médicos, nós temos que falar da promoção da saúde, da prevenção, mas também a gente não vai abandonar esse paciente, Deus dará. Temos que dar um medicamento para ele. Isso também serve para obesidade, né? Bem isso aí. Também serve para obesidade. E é muito legal de encontrar um cardiologista que pensa dessa forma. Né? Um cardiologista completamente tradicional, veio de uma escola tradicional. E para que vocês entendam, gente, o hemodinamicista, ele é o ABAR, é o super da pirâmide, né? Então, é um doutor que ele já trabalha lá na ponta e mesmo assim ele veio para a base. E isso é muito legal. Né, associa o resultado e qualidade de vida, né? Realmente cuida do seu paciente como todo. A gente vê lá na hemodinâmica o paciente chegando e infartando, gente. O momento do infarto é o momento do maior risco de morte súbita que a pessoa tem. Então, quando chego lá no pronto-socorro, gente, você vai para o cateterismo, eu sou cardiologista que vou fazer um cateterismo em você. A primeira pergunta que a pessoa faz é: doutor, eu vou morrer? Essa é uma pergunta, né, que dói na gente, a gente não sabe nem o que falar na hora. Olha, realmente você está tendo uma doença grave. E o que a gente observa? Um dos principais fatores de que as pessoas estão ali naquele momento, claro que são N fatores que a gente citou aqui, mas um deles, claro, é a obesidade. Então, tratar a obesidade, gente, você vai estar tratando o seu coração. Você vai estar diminuindo o seu risco de infarto. Você vai estar diminuindo o seu risco de AVC. Você vai estar prolongando a sua vida. Você vai estar dando mais chance para você viver o maior tempo possível aqui nesse mundo, junto com seus filhos, seus netos. Não, e até, né, um gancho, eu não vou lembrar agora o percentual, mas eu li um estudo uma vez que relacionava a recuperação de pessoas que eram cometidas aí por infarto, né, com relação ao exercício, com a vida da pessoa, que nada impede que tu venha a infartar mesmo tendo, né, uma vida com exercícios e tal. Claro. Mas a pessoa tem uma chance de recuperação muito maior do que uma que é sedentária, né? Não vou lembrar o percentual desse estudo aí, mas tinha um estudo bem bacana e bem... Que era bem assustador, assim. Pra ver como o exercício ele é parte do tratamento, ele é um remédio também, né? A gente fala bastante essa questão do quanto o exercício ele é um remédio. A gente tem que entender eu falo isso com meus pacientes, tá? Eu também falo. Isso faz parte do remédio. O remédio que tu vai tomar, que eu vou te dar esse e esse, que é o exercício. Tem que fazer parte. É o mais difícil de colocar, Então tá, mensagem final, doutor, tá? Primeiro a gente, para deixar ele finalizar, né? Muito obrigada pela presença. Realmente é um prazer falar sobre esse assunto que a gente adora. A gente é meio suspeito, né? Então... E a gente sabe também que não é fácil achar um horáriozinho com o doutor, né? Consultório, é hospital, é emergência.
A gente sabe que realmente teve que mexer na agenda aí, a gente queria agradecer, né, essa contribuição aí. E temos assunto para próximos episódios aí, quem sabe a gente consiga encaixar, né? Seria ótimo a gente conseguir extenso, falar de um assunto mais específico, né? Caso tu consigas. E agora deixa tua mensagem aí pra galera aqui do MedFit. Obrigado pelo convite, obrigado aí. Sempre um prazer falar sobre cardiologia, né? Eu sempre tratando de doença grave, hoje tentando puxar mais para prevenção. Isso é uma satisfação para os pacientes. E a mensagem que eu deixo final em relação as doenças cardiovasculares, a obesidade, é lembrar sempre, né, que é uma doença grave, silenciosa, incapacitante, que pode encurtar a sua vida. Então, se você quiser viver mais tempo, com qualidade de vida, sempre foque na prevenção. Procure um profissional gabaritado, de sua confiança, que vai te ajudar a orientar, né? Vai te ajudar a orientar nesse processo de toda essa prevenção, com orientações desde a alimentação, exercício físico, medicação quando necessário, né? Sempre tentando evitar o excesso de remédios quando a gente faz todo esse tratamento em conjunto, para você viver o mais tempo possível, a longo prazo e com qualidade de vida. É isso, povo. Tchau, pessoal, e até a próxima.